E aí, onde é que eu fui me enfiar? Lembra que eu te falei que era um sonho para mim, ter a agenda lotada? Eu vou te contar que teve um momento que a agenda lotada estava quase que beirando a virar um pesadelo. Sabe por quê? Porque eu comecei, sem ter clareza, a acolher todas as pessoas que me procuravam, todos os pacientes. Então, se eu não tinha horário na minha agenda, eu inventava esse horário. Então, o que aconteceu comigo? Eu estava quase morando dentro do consultório. Essa que era a verdade. Na época, faz alguns anos já, né? Deve fazer mais ou menos, sei lá, uns 5 anos. Na época, o Lucas era bem pequeno, né? O Lucas hoje tá com 7 anos, então imagina, o Lucas era ainda bem bebezão, né? O Lucas era pequenininho e a Manu, enfim, tava ali né, criança, ir pra escola e tal. Então, o que começou a acontecer? Eu não atendia na parte da manhã, mas eu atendia depois do almoço. Eu não atendia de manhã porque eu não tinha o que fazer com o Lucas, então eu ficava em casa com o Lucas de manhã e depois do almoço eu ia pro consultório. E quando que eu voltava? Não sei. Eu voltava quando eu já tivesse dado conta de atender todos os pacientes que eu tinha colocado naquele dia. Então, quando eu chegava muito cedo em casa, mais cedo, cedo mesmo, assim, era 9 e pouco da noite. Mas eu chegava às 10, 10 e meia, 11, 11 e meia, meia-noite, 1, 1 e meia. Teve um dia que eu cheguei às 2 horas da manhã. Eu fiquei atendendo uma questão mais emergencial, fiquei atendendo no online, e eu só atendia no consultório, mesmo que fosse online, eu nunca atendia de casa, eu só atendia do consultório. E aí o que começou a acontecer? Como o boca a boca também é forte, depois que ele está muito bem estruturado, que as pessoas começam a te conhecer, as pessoas começaram a falar muito de mim, e muito de mim, e muito de mim, e aí o que acontecia? As pessoas me mandavam mensagem, e elas diziam, Bárbara, eu só quero agendar se for com você. Eu só quero agendar se for com você. E aí eu sentia aquilo como uma obrigação. Então, assim, cara, como que eu vou? Como que pode a pessoa tá precisando de mim e eu não vou agendar? Então eu me sentia culpada se eu não agendasse, entende? Eu não conseguia dizer não para a pessoa. Não é nem que eu não conseguia, eu não queria dizer não. Porque eu pensava que eu estava sendo ingrata, sabe? Porque eu dizia assim, meu Deus, eu sonhei tanto com isso. Era isso que eu queria lotar a minha agenda, eu queria que as pessoas desejassem o meu atendimento. E agora que isso está acontecendo, como assim que eu não quero atender ou eu não posso atender? Então eu sentia quase como se fosse era um compromisso mesmo, eu sentia um compromisso, né? Não dá para a pessoa me pedir o atendimento e eu sei que eu posso ajudar e eu não vou ajudar. Então eu sentia como se eu tivesse, sei lá, eu acho que eu me sentia meio que traindo, assim. Por quê? Porque a pessoa me trazia uma demanda e eu tinha certeza que eu conseguia ajudar ela com aquilo. Só que aí, se eu dissesse que não, eu não ia ajudar ela. E aí eu ficava, meu Deus, mas eu não vou ajudar a pessoa, mas daí a pessoa tá precisando, mas dela só quer se for eu. E aquilo foi virando um grande caos. E aí, realmente, eu passei quase que a morar dentro do consultório. Eu comecei a ser engolida pelos meus dias, porque houveram momentos, gente, de eu atender final de semana. Eu atendia final de semana. A pessoa pedia, eu ia dar um jeito de agendar para ela de qualquer maneira. Então, eu não queria nem que ela esperasse. Por quê? Porque nós sabemos, quando a pessoa chega no momento de fazer o contato com a gente, ela já esperou uma porrada de tempo. Ela já tentou uma série de outras coisas alternativas aí que muito provavelmente não deram certo, e aí ela veio para nós. Então, ela já está naquele momento dela do desespero. E eu ficava mais desesperada ainda, porque eu pensava, eu tenho que atender o quanto antes, eu tenho que atender correndo, eu tenho que atender para ontem. E aí o sonho de verdade começou a virar um pesadelo. Eu comecei a ser engolida pelos meus dias de verdade, porque aí eu estava sempre cheia de gente para atender, cheia de gente para atender. E aí acabou. Aí eu não tinha tempo para fazer nenhuma outra coisa. E aí, o que começa a acontecer na nossa vida? Nós sabemos, né? A gente equilibra muito só um lado, o outro lado cai inteiro. Então, eu já não via as crianças mais, né? Eu via, mas eles não me viam, porque eu chegava em casa tarde. Quando eu chegava em casa, o Lucas já estava dormindo. Aí, de manhã, aquele pouquinho que eu estava com ele, eu não estava só com ele, porque eu estava com ele, com a casa, com as coisas para arrumar, com os atendimentos para organizar, tudo para planejar, caso para estudar. Aí a Manu chegava correndinho para almoçar, eu almoçava rapidinho com eles e já estava saindo. Na grande maioria dos dias era meio-dia, meio-dia e 15, no mais tardar meio-dia e meio, já estava eu lá dentro do consultório esperando os pacientes. E detalhe, eu atendia um paciente atrás do outro. Naquela época, eu lembro que todo mundo me chamava atenção, porque às vezes eu não fazia intervalo para comer. Gente, eu não sei vocês, mas eu cheguei no ponto que às vezes eu não fazia intervalo para fazer xixi. Olha que é insanidade, a pessoa enlouqueceu, surtou. Mas eu ficava com aquela culpa, né? Ah, você queria, sabe o nosso diálogo interno ali falando, não, tu queria isso. Aí agora que tu tem, tu vai ser ingrata e não vai ajudar, e não vai ajudar, e não vai ajudar. Então eu ficava com aquela mentalidade do ajudar que começou a me detonar, a realmente me deixar desconfortável, incomodada. E aí eu comecei a entender que se eu continuasse nesse passo, aonde que eu ia parar? Porque se cada pessoa que me procurasse eu não dissesse não, eu não fizesse ela guardar, né? Não explicasse o que estava acontecendo, e isso não ia mais ter fim. Né? Era um processo sem fim mesmo. Então eu precisei alinhar, eu precisei reestruturar tudo isso.